Ah, então esse aqui tem data. Ó. Esse caso aqui é de 12 de abril de 2021. Esse caso foi mandado, né, pela... Não está dizendo, né, se pode dizer o nome, não, né? Não, esse... Ela só não fala o nome da escola, né? Sim, esse aí pode falar o nome dela. É. Então, esse daqui foi mandado por uma assustada nossa, né, da época, não sei se ainda ela continua aqui ela com tá a bem gente. Assumidinha dos comentários. É, a Vânia, que segue, né, um caso que aconteceu aqui em Santos. No caso ali, ela disse que há Santos, 10... aqui, litoral de São Paulo, Baixada Santista. Que há 10 anos atrás, referente a 2021. Esse caso aconteceu numa escola, aqui em Santos, na Baixada Santista, no litoral de São Paulo, aqui no litoral norte de São Paulo. Santos é sul, né? Então, ela mandou esse caso, ela é moradora daqui de Santos, cidade vizinha aqui a nossa. O nome esse caso aconteceu numa escola muito conhecida aqui em Santos. A Escola Assombrada em Santos. Ela chegou, hein? Mistérios e Encontros Sobrenaturais. Esse é o título, gente. Aqui a Vera, boa noite para todos. Andréia, senhor diretor, já deixei o like. Aê, boa noite. Daqui enfim chegou, Vera. Então vamos lá? Há certo tempo atrás, cerca de 10 anos atrás, minha filha, ela contando, tá, gente? Minha filha e outros professores eram voluntários em um projeto social que ocorria dentro de uma escola em Santos. Essa escola, em particular, era imponente, com 3 andares, várias salas amplas, corredores extensos, escadarias imponentes e pátios espaçosos, incluindo uma quadra interna e outra externa. Após as aulas, às sextas-feiras, costumávamos nos reunir para um lanche. Eu acho que aqui agora é a filha dela contando para ela, né? Após as aulas às sextas-feiras, costumávamos nos reunir para um lanche descontraído. Cada professor levava algo para comer e aproveitávamos esse momento para conversar sobre a semana, jogar conversa fora e relaxar antes de ir embora. Nessas conversas era comum surgir relatos de eventos sobrenaturais e estranhos que ocorriam dentro da escola. Meu filho compartilhou uma experiência curiosa que sempre acontecia ao final das aulas, ela contando agora. Ele era responsável por apagar as luzes das salas, desligando o disjuntor. Após fazer isso, os alunos mais velhos o ajudavam a verificar se as portas das salas de aula estavam fechadas corretamente. No entanto, havia sempre algo estranho acontecendo em uma das salas. A última no final do corredor. Né? Sempre tinha alguma coisa acontecendo de estranho nessa última aí do final do corredor. A luz da sala acendia sozinha e a porta se abria rangendo, assustando os alunos que saíam correndo. Quando meu filho ia verificar o que estava acontecendo, não havia ninguém na sala e ele simplesmente fechava a porta. Em outra ocasião, enquanto meu filho descia as escadas, o elevador, que geralmente era travado durante a noite, começou a subir sozinho e a abrir a porta. Embora meu filho não sentisse medo, ele respeitava esses eventos inexplicáveis. Certo dia, o zelador da escola se juntou a nós durante o lanche e compartilhou uma história arrepiante que envolvia sua esposa. Ele contou que em uma ocasião sua esposa estava apagando as luzes da sala. Peraí, gente. Aqui. Da sala dos professores no primeiro andar. Repentinamente, ela saiu, sentiu um ar gelado passando por trás dela, mesmo sem janelas abertas. Olha,
Ar gelado é fatal, né, gente? E não tinha janela aberta ali. Ao virar-se para ver o que estava acontecendo, ela ficou paralisada ao deparar-se com uma jovem vestida com roupas antigas brancas e um turbante na cabeça, Eita. atravessando a parede. Gente! Assustada, ela conseguiu sair correndo do local, mesmo sendo uma senhora de idade. Ao chegar em casa, ainda pálida e desesperada, ela contou à filha e ao marido o que havia presenciado. No entanto, a filha não levou a sério, achou que a mãe estava imaginando coisas, desdenhando do relato assustador da mãe. A filha decidiu subir para apagar as luzes sozinha. Enquanto descia as escadas, sentiu um empurrão repentino, quase caindo sentada nos degraus. Aterrorizada, ela correu de volta para casa, sem fôlego, agora acreditando no que a mãe havia contado. Tá vendo? Desde então, a mãe nunca mais apagou as luzes do primeiro andar, deixando essa tarefa para o marido. A filha, por sua vez, decidiu se casar e se mudou para São Paulo, deixando a assustadora experiência para trás. No entanto, naquela sexta-feira ocorreram mais relatos intrigantes que ficaram para ser compartilhados em outra ocasião. A Escola Assombrada de Santos continuava a se despertar curiosidade e medo entre os professores e voluntários, que agora se encontravam envolvidos em um mistério que parecia ir além da compreensão humana. Obrigada, espero que goste, Vânia. Né? Lembro quando ela mandou. Eu também lembro. Se eu não me engano, ela no e-mail ela citou o nome da escola. Não, eu lembro disso que ela pediu para não divulgar. Sim. Por isso mesmo. Para não divulgar ali a... Quando que ela mandou isso aí, amor? 21 de abril de 2021. Não, 21 não. 12 de abril de 2021. Show, hein? Não, 12 de abril. Onde será essa escola? Eu sei aonde é e essa escola já tem faminha. Ela tem fama de ser uma escola mal assombrada aqui de Santos, né? É uma escola muito conhecida. Então, ela disse que isso aconteceu, ela mandou esse caos em 2021. Ela falou que aconteceu há 10 anos atrás, né? Então, por volta ali de 2011, 2010, 2011. Então, ela já ainda continua tendo aí algumas coisas aí. Aqui... A Vera está perguntando se ela chegou atrasada. Aqui chegou... Não, Vera, chegou no comecinho mesmo do primeiro caos, estava nos cumprimentos, chegou bem. Você é da casa, Vera, você tem que receber o pessoal aí. A gente começou um pouquinho tarde, que a nossa internet está instável, até pensei que não ia ter live, né? Por causa do vento de ontem. Aí está bem instável aqui a nossa internet. Aqui o Luiz Fernando, aqui na minha cidade, tem uma escola... De 1898. Oh, caramba! Tem escolas aqui em Santos, mais ou menos dessa época aí, da virada do século XIX para o século XX. Tem escolas bem antigas aqui. Sim. Tem uma que tá para ser restaurada, mas até agora nada, né? Vamos ver. Vai deixar cair primeiro. Mas como eu tenho fé em Santos, sabe? Lá na cidade de Santos, que lá eles preservam mais as histórias deles, né? Os casarão, os monumentos, essas coisas assim. Aqui não é que nem aqui no Guarujá, que não preserva nada. Aqui a Luiz Fernando falando, tá fechada faz 3 anos. Ah, Luiz Fernando. Nossa, mas, né? Essa escola aí tem história, hein, Luiz Fernando? A Lucimar. Oi, boa noite, Andréia, diretor. Noite, Lucimar. E os assustados de plantão. Boa noite, Lucimar. E aí, como é que foi a festa aí em Ouro Preto? Foi no show?
Foi lá nos shows lá, né? Nada com uma festinha, um feriadinho na cidade para alegrar aí. Aqui a Vera, aqui também teve uma ventania, mas não foi forte. Aqui foi brabo, viu? Foi brabo, foi muito feio o vento aqui. Sim. A Luciana, aqui em Curitiba também há escolas com mais de 100 anos. Né, gente? Essas escolas assim têm história, muita história. Então, eu acredito que tem umas histórias sobrenaturais. Inclusive, aí. essa é antiguinha. Essa escola é antiga. É. Do caos aí. Agora, imagina só, né? Ser zelador de uma escola dessa aí. Deus o livre. Aqui a Vera. Oi, Luiz Fernando, tá sumido? Luiz Fernando tava aí, né? Acho que tá aproveitando as férias aí. Não sei se ele tá trabalhando. Aqui, o Luiz Fernando, aqui na minha cidade não preservam nada também. Ê, Luiz Fernando, mas o Guarujá é demais. Nossa. Tudo em nome do progresso, entre aspas. Mas fazer o que, né? Só ficar olhando foto. Aqui o Luiz Fernando. Oi, Vera, boa noite. Aqui a Lucimar. A festa foi ótima. Os shows também. Aê, Lucimar, deu para aproveitar, né? A Luciana, estudei numa escola de freiras, que em 1981, o namorado de uma professora jogou o corpo dela na escola. Não, ele matou em outro lugar, acredito eu. Sim. E jogou lá dentro da escola. Que doido, hein? Pois é. Meu Deus! Que loucura, gente. Sim. A Luciana. Então, nessa escola tinha a lenda da professora Cláudia. Dizem que o namorado matou porque ela, olha só, porque ela estava grávida, né? Fazer cada coisa, meu Deus do céu. Era doido, era louco, bem louco. Preferiu matar a moça e o neném do que, se é que ela estava grávida, né? Do que, não quer viver com a moça? Ela que tenha o filho e ele arque com as responsabilidades, né? Afastado dela e da criança, pagando pensão, fazer o quê? Quem está na chuva é para se molhar, e ele estava lá e se molhou e não quis arcar com as consequências.